Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula de História, pessoal do sexto ano. Nossa primeira aula de História, então a introdução à História, né, lá do comecinho, para a gente tentar entender melhor por que estudar História e assim por diante. Então vamos dar uma olhada melhor. História. Primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que História é uma ciência, ou seja, ela trabalha com fatos, ela trabalha com provas, né? Então é exatamente o que a gente vai ver agora, as fontes materiais, né? As provas que vão provar, né? Esses fatos, essas verdades que a história vai nos contar. Então a gente pode contar vários tipos de história, história em quadrinhos, assim por diante, mas a história que nós vamos tratar a partir de agora é uma ciência. Portanto, são fatos, né, são verdades, são documentos, tem provas, tem objetos para provar isso, mas se, por exemplo, for uma teoria, ou seja, ainda não tiver uma prova definitiva e tal, lógico que a gente avisa que é apenas uma teoria. Né, alguém tentando achar o melhor jeito de explicar o que aconteceu. Bom, e essa ciência, a história, o que ela estuda? Ela estuda a trajetória das sociedades humanas no tempo. Ou seja, é o que o ser humano fez em algum lugar, em alguma época. Então, se foi relevante, se foi algo muito importante, se foi algo que acabou mudando o curso da humanidade e assim por diante, provavelmente vai fazer parte do livro de história. Mas também temos outras histórias, obviamente, também. Então nós vamos ver todas essas histórias de todas essas sociedades, em várias épocas, assim por diante. Então, como eu disse, apenas uma introdução e acredito que a partir do próximo mês a gente já esteja vendo melhor isso. Tem aí uma imagem, né? O homem no tempo, né? E para a gente trabalhar história, como eu disse, a gente precisa trabalhar com fatos. E para provar que o que a gente vai escrever, o livro que a gente vai escrever, ou o que a gente vai contar, o que a gente vai falar, o historiador ele utiliza de fontes históricas, ou seja, né, são todo e qualquer vestígio produzido por um ser humano. Bom, tudo. Uma flecha, uma fogueira que os antepassados nossos, vamos dizer assim, os homens das cavernas fizeram. Ou seja, qualquer que seja o vestígio pode ser uma prova. Então, hoje o nosso celular está cheio de vestígios, cheio de provas que daqui a um tempo, se alguém, por exemplo, for estudar sobre a nossa vida, provavelmente vai estudar nossos cadernos, nossos celulares, nossas redes sociais. Então, hoje em dia, a gente tem, né, muitas outras formas assim de fontes históricas. E a fonte histórica é um documento que ele prova a fonte historiadora, ou seja, como eu disse, através desse documento, desse objeto e assim por diante, você prova a história que você está contando. Portanto, são dois tipos de fontes. Primeiro, as fontes materiais. A gente pode utilizar textos, a gente pode utilizar fotos, a gente pode utilizar vasos, urnas, qualquer tipo de objeto, ou seja, material, aquele que a gente pode ir lá, que a gente pode estudar, pode pegar, pode guardar no bolso e levar de um lugar para o outro. Então, são múltiplos as fontes materiais que a gente pode utilizar. Tem aí alguns exemplos, né? Normalmente o historiador ele vai pesquisar documentos mais antigos e tal para, né, tentar entender melhor a história. E também temos as fontes imateriais, ou seja, línguas, tradições, costumes. Vamos pegar, por exemplo, a língua portuguesa. A gente pode estudar, lógico, a língua portuguesa, como os brasileiros falavam, quais eram os costumes nessa época, mas a gente não pode pegar, por exemplo, na mão e guardar o carnaval ou pegar a língua portuguesa e guardar numa gaveta. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Então, elas são fontes imateriais, elas não são materiais. Vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa imagem, nesse quadro clássico de Rugênesis, e lógico que ele representa aqui a roda de capoeira, né? Então, a capoeira, né, uma tradição, um costume que os escravos, os negros no Brasil praticavam bastante, né? Eles jogavam a capoeira, ou seja, a gente pode estudar a capoeira, a gente vai estudar as tradições, os costumes dos negros no Brasil, mas a gente não tem como pegar a capoeira, né, e guardar ela num lugar, então ela é uma fonte imaterial. Ou seja, bom, isso aqui é a parte legal.
Quando a gente fala de história, muita gente acha que a gente só fala de coisa velha. Mas nós, eu, você, nossos irmãos, nossos vizinhos, qualquer um de nós aqui está fazendo história. A história da nossa vida. Será que vai entrar no livro de história? Aí é outros 500. Se for importante, se tiver a sua notoriedade, alguma coisa assim, provavelmente vai entrar. Mas nós temos a nossa história, nós somos o que a gente diz o sujeito histórico. Participa ativamente da história. A história não é só uma coisa antiga, uma coisa velha. Ela é presente, ela está no nosso dia a dia, ela está em nossos atos, naquilo que a gente fala, como eu disse, em nossos celulares e assim por diante. Ou seja, como primeira atividade, o que eu vou pedir para vocês? Inclusive, já vou até aproveitar na videoaula para dar uma explicada melhor. Vocês vão contar a história da sua vida. Então vocês vão contar um evento, um fato, né, algo que aconteceu de verdade, que por exemplo, se alguém perguntar: "Ah, mas tem como você provar isso?" Tenho, eu tenho como provar. Eu tenho um documento, eu tenho uma foto, eu tenho um objeto que vai provar a minha história. E você vai falar em que local, né, quando foi que aconteceu, ou seja, o local e a data. Então você pega algo que aconteceu na sua vida, que seja verdade, um fato, você adiciona aí, né? Você coloca também o local e a data, né? Quando foi que isso que aconteceu? E aí você monta um pequeno texto contando essa história da sua vida, ou seja, por enquanto é uma pequena história de sua vida. De repente, quem sabe o que nós seremos no futuro? Pode ser que vocês estejam no livro de história e que esse pequeno trecho, por exemplo, venha fazer parte do livro de história. Por que não? A gente não tem como prever o futuro. Lógico, estudando a história, a gente pode tentar compreender como que vai ser o futuro, né? Como que nós vamos viver a nossa sociedade. Mas realmente prever, tipo assim, tipo um filme, né? Avançar e mostrar o que acontece, aí não dá. Bom, gente, nessa primeira aula é isso. Então é bem simples. Queria agradecer a todos. Muito obrigado, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo. Então, né, espero ter sido bem simples, bem o início, né, a primeira aula. E aí, com o tempo, lógico, a gente vai, vamos dizer assim, engatando a segunda, a terceira, a gente vai embora. Pessoal, muito obrigado e a gente se fala. Até mais.